Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 11, que tem como título A Realidade Bíblica do Inferno. Os nossos objetivos são, acompanhe comigo, em primeiro lugar, mostrar o pensamento humano a respeito do inferno, isto é, as heresias em torno desta doutrina bíblica. Em segundo lugar, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E, por fim, compreender a doutrina bíblica do inferno. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição, salvo duas alterações. Uma feita no ponto de número 1 e outra feita no subponto 3 do ponto 3. Iniciemos, portanto, com o nosso texto áureo que nos diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus, capítulo de número 25, versículo 41. Texto escatológico. Na paráfrase NTLH, ele aparece da seguinte maneira: depois ele, quem? O Senhor, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essa passagem é significativa para o tema que nos propomos a explicar durante esta aula. Ela descreve o castigo dos maus, consistindo em separação, afastai-vos de mim, associação, preparado para o diabo e seus anjos, e por fim, fogo, para o fogo eterno. Em primeiro lugar, o inferno significa separação. Os maus ouvirão: afastai-vos de mim, malditos, que é o oposto de vinde, benditos de meu Pai. Os ímpios ficarão do lado de fora, não terão parte nas alegrias do Cordeiro, não se sentarão na mesa do banquete. Aos maus está reservada, a porta fechada. Aos maus está reservado as trevas exteriores, as trevas existentes fora do banquete do Cordeiro. Os maus não participarão das alegrias futuras. Em segundo lugar, o inferno significa associação. E aqui, conforme William Hendrickson, é a associação mais repugnante de todas, porque é a companhia mais repugnante de todas. Os maus habitarão para sempre com o diabo e com os seus anjos. É por isso que nossa ideia aqui dentro deste versículo é separação, associação e, por fim, fogo. O inferno é um lugar de fogo, de chamas. Esta é a linguagem de toda a Escritura. Isaías 33:14, 66:24, Mateus capítulo 3, versículo 12, 5 e 22, Mateus 13:40, 42 e o versículo 50, e aí por diante. Esse fogo é inapagável. Ele devora por toda a eternidade. O John Charles Hyre, ele diz uma coisa que me tocou profundamente. Tão certo quanto Deus é eterno, também o céu é um dia interminável sem noite. E o inferno é uma noite interminável sem dia. No inferno, o fogo será eterno, juízo, castigo, punição, sofrimento é o sentido desta expressão. E tudo isso de forma eterna. São alguns pontos que podemos extrair do nosso texto áureo. A verdade prática nos diz: o inferno é um lugar de dor, agonia e desespero. São adjetivos, são características do inferno. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. O inferno não é só um alerta para o ímpio, não. É um alerta para o peregrino. Ele está caminhando em direção à cidade celestial. Mas, se ele não vigiar, tomar atalhos, cair em tentação, se tornar amigo do mundo,
abraçar os prazeres de Satanás, ele entrará em rota de destruição. Ele estará trilhando o caminho do inferno. E onde fica o inferno? Disse de forma muito assertiva o Hernandes Dias Lopes. O inferno fica no final de uma vida sem Deus. E eu acrescento, fica no final do caminho largo. Nós não estamos no caminho largo. Podemos tomar atalhos e, em determinado momento da nossa jornada, nos vermos neste caminho, mas nós estamos no caminho apertado. E é por ele que devemos seguir até o fim. E, meus irmãos, olhando para a verdade prática aqui, eu me assustei com uma pesquisa que já está defasada. Ela é do ano de 2014. Ela não foi feita aqui no Brasil, ela foi feita nos Estados Unidos. E dentro desta pesquisa, 81% dos americanos adultos acreditam no céu. E 80% esperam ir para lá quando morrerem. Em comparação, cerca de 61% acreditam no inferno. Essa pesquisa aqui está defasada. Provavelmente aqui esses números mudaram, porque já são mais ou menos 10 anos. Mas isso aqui é assustador, não é? Mudaram não para melhor, mas para pior. Mas veja os dados dessa pesquisa. 61% acreditam no inferno, mas menos de 1% pensa que é provável que irá para lá. Em outras palavras, uma pequena maioria de americanos ainda acredita que o inferno existe, mas o medo genuíno do inferno é quase inexistente. Mesmo os evangélicos mais conservadores não parecem mais levar o inferno muito a sério. Durante décadas, muitos evangélicos têm minimizado verdades bíblicas que são inconvenientes. Veja o conteúdo da maioria, não de todas, mas da maioria das pregações hoje. Temas que exigem uma reflexão sombria, não é? Posso até dizer isso, eles são evitados. Temas como a depravação humana, a ira divina, a excessiva pecaminosidade, a realidade do julgamento eterno, meio que se esvaíram de nossas mensagens. É um equívoco muito grande pensar que não falar do inferno, não falar do julgamento de Deus, vai de alguma forma anular essa doutrina. Isso é um engano. Há outros dizem assim, vê só, é melhor falar do amor, não é? Porque falar do inferno, não é melhor. Mas você acha que se você chegar para um ímpio e negar essa realidade eterna dele, não alertar quanto ao seu destino eterno, você acha que isso é expressão de amor? Precisamos declarar em alto e bom som aquilo que está na nossa verdade prática. O inferno é um lugar real. Não é um lugar mitológico, não é um lugar inventado. O inferno é um lugar real e é um lugar de dor, de agonia e de desespero. Quem vai para lá? Os ímpios. Todos aqueles que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e não se arrependeram de seus pecados. Esse não precisa ser o meu e o seu destino, como não é. Não precisa ser o destino das pessoas do mundo. Nós, como atalaias, temos a responsabilidade de tocar a trombeta, de anunciar esta palavra, de pregar esta doutrina. O subponto, ou melhor, ponto, né? Já estou no subponto. Ponto de número 1. O pensamento humano a respeito do inferno. Eu fiz uma alteração nesse ponto. A revista tem os seus subpontos e eles são filósofos e teólogos de mente cauterizadas. É gente que prega heresias a respeito do inferno e hoje está assim, cheio desse tipo de gente. Precisamos tomar muito cuidado, porque eles tiram a seriedade da mensagem, eles tiram o juízo da mensagem, e Deus é aquela pessoa que não julga ninguém, Deus é paz e amor, não é? E é aquela coisa toda, não há justiça, não há punição para o pecado. Isso aqui é mentira, é heresia. São profetas da boa vizinhança. Não querem ferir ninguém, não querem magoar ninguém, só pregam bênção, Deus vai te erguer, Deus vai te levantar, só pregam boas ações, boas atitudes, amor. Não, tem que pregar a mensagem completa. Temos o subponto de número 2, o ensino do universalismo, isso está dentro do nosso subsídio. E o subponto de número 3, o alerta apostólico. Qual é o alerta apostólico? Cuidado, muito cuidado com gente de voz aveludada, que não fala todo o evangelho, mas recorta uma parte,
não é? E faz desta parte uma doutrina isolada. Tome muito cuidado, muito cuidado. É o alerta apostólico. Vindo aqui para o nosso ponto, antes deixa eu pedir aos irmãos que estão me assistindo pelo YouTube, vocês já fizeram isso, porque vocês sabem que eu falo todo vídeo, não é? Vocês já curtiram, eu sei, vocês já se inscreveram no canal, vocês já comentaram aqui embaixo, já chegou assim, amém, irmão Murilo, glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, já chegou comentando. Faz isso, irmão, porque esta tua ação vai tornar o YouTube um evangelista. O YouTube vai indicar esse vídeo a mais pessoas. Deus abençoe. Estou deixando especialmente para você que fez essas ações o link para fazer o download deste subsídio que eu estou utilizando aqui embaixo. Um abraço especial a quem está me assistindo, não pelo YouTube, não é? Não que vocês não sejam especiais, mas me direciono agora especificamente aos irmãos da Ferramenta EBD. Deus abençoe meus irmãos que recebem, além do subsídio da pré-aula, materiais exclusivos semanalmente. A Ferramenta EBD é o local onde o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto, secretário, até o porteiro da escola dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. Você não pode ficar de fora. O link para conhecer a Ferramenta EBD também está na descrição do vídeo. Vamos lá! O pensamento humano a respeito do inferno. E eu quero aqui expor alguns pensamentos heréticos e, por fim, mostrar qual é o pensamento bíblico, qual é o pensamento ortodoxo, acertado acerca desta doutrina. Esta doutrina é bíblica e para tratá-la devemos olhar para a Bíblia. Porém, há doutrinas heréticas em torno deste assunto. Uma delas é a chamada reencarnação. Reencarnação é diferente de encarnação. Não confunda estas duas doutrinas, porque a encarnação é uma doutrina bíblica. Jesus encarnou, o Verbo encarnou. A reencarnação, à luz das Escrituras, é uma doutrina herética. Essa tem sido a visão mais popular de hoje em dia. O que ensina essa concepção? Pois bem, essa concepção nos diz que temos múltiplas e sucessivas vidas. No túmulo de Allan Kardec, um de seus principais proponentes, há ali um lema escrito: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Você morre, você reencarna para ser uma pessoa melhor, até você alcançar um estágio de perfeição. A Escritura nos diz o seguinte em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. E o que é que vem depois disso? A reencarnação? Não. Depois disso vem o juízo. Mas, irmão Murilo, olhe, eu falei esse texto para uma pessoa que crê na reencarnação e eles me disseram, e Lázaro? Lázaro morreu quantas vezes? Lázaro morreu 2 vezes, não é? É uma exceção a essa regra. Então, como você olha para Lázaro, Lázaro morreu sim, mas Lázaro, quando reviveu? Ele reviveu no corpo de outra pessoa? Lázaro foi ressuscitado. Ele não reencarnou. Entendeu agora? Então, doutrina da reencarnação, não cremos. Há uma doutrina, não é porque você pensa na reencarnação, você tira a realidade do inferno, não é? Você distorce a doutrina do inferno. Mas vamos lá. Existem os materialistas naturalistas. Este grupo, embora menor, também tem uma forte expressão nos dias de hoje. Eles pregam que não temos alma, que somos apenas corpo e que ao morrer deixamos de existir. Só que quando a gente toma as Escrituras como autoritativa, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo lá em Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer aonde? No inferno. O corpo e a alma. Não cremos na teoria materialista naturalista. Existem também os universalistas. O que é que pregam os universalistas? Eles pregam uma doutrina maravilhosa. Por que eu digo que é uma doutrina maravilhosa? Olha, irmão, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo. Eles creem que no fim o amor vai vencer. No fim, mesmo o ímpio que morreu aqui em seu pecado nesta vida vai ser alcançado pela graça de Deus.
até a teoria de um livro chamado A Cabana, que foi muito famoso aí um tempo atrás, muito lido até no meio evangélico, né? Precisou algumas vozes de gente em sã consciência falar contra os perigos deste livro. E, meus irmãos, isso aqui também é um engano. A Bíblia não apoia o universalismo. Há uma diferença entre justo e ímpio. Há uma diferença de destino entre o que serve a Deus e o que não serve. O peregrino que está no caminho estreito está indo para o céu. O homem que está pelo caminho largo está indo para o inferno. A doutrina universalista não é bíblica. Existe também a doutrina do purgatório. E olhe que doutrina não é essa. Ela é defendida pelo catolicismo romano. E a sua fundamentação está em um livro apócrifo. 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, é o livro. Essa doutrina, ela ensina o quê? Olha o que o catecismo católico diz. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Só que a Bíblia nos diz que não há repescagem depois da morte. Não existe segunda oportunidade. Lucas capítulo 16, versículo 26 é bem claro. Ali a parábola, aliás, a história do rico e de Lázaro, Abraão diz o seguinte, olha, os que estão aqui não podem passar para aí, e os que estão aí não podem passar para cá. Não existe repescagem, irmãos. Não. E outra, esse negócio de passar por uma purificação depois da morte também é anular a eficácia do sacrifício de Cristo. O que purifica o homem do pecado não é purgatório, é o sangue de Jesus. Também não cremos nessa doutrina. Aí tem aqui mais uma, que é o aniquilacionismo. Essa doutrina é interessante porque gente, não é, considerada no meio cristão, crê nela como foi o John Stott. O que é que ensina o aniquilacionismo? Essa doutrina ensina que os ímpios vão sofrer no inferno, mas o inferno não é eterno. Eles sofrerão apenas por um período e depois serão completamente consumidos, serão aniquilados, terão a sua existência anulada, destruída. Só que não é a visão bíblica do inferno. O inferno é real, o inferno é eterno. É eterno. Qual é o pensamento ortodoxo? Como nós cremos? Não é? Nós cremos da seguinte maneira. A ortodoxia cristã aceita que o inferno é uma realidade bíblica, um lugar de sofrimento inesgotável e consciente, reservado para as almas dos incrédulos. Ali, em meio a indizíveis tormentos, os espíritos dos ímpios aguardam o dia da ressurreição, quando comparecerão diante do trono de Cristo e, uma vez julgados e condenados, serão afinal lançados em corpo e alma no lago de fogo, onde sofrerão suplícios inexprimíveis ao longo da eternidade sem fim. Esse é o pensamento ortodoxo a respeito da doutrina do inferno. Vamos desenvolvê-lo no tópico de número 3, certo? Ponto de número 2, ou tópico de número 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. E aqui, o comentarista ele vai analisar esse termo à luz do contexto do Antigo Testamento e também tendo em vista o contexto do Novo Testamento. É importante lembrar os irmãos, nesse primeiro subponto, no Antigo Testamento, que a palavra inferno, ela não tem ainda todo o seu conceito desenvolvido como no Novo Testamento. A lição ela diz o seguinte: no Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo, ou seja, o Antigo Testamento ele tem a sua doutrina complementada pelo Novo. Lembre-se que a revelação é progressiva.
há um progredir na revelação em todas as doutrinas bíblicas. E olhando para o Antigo Testamento, a expressão Sheol, que é a tradução da palavra inferno, do termo inferno, lugar dos mortos, no conceito dos antigos, ela tinha o sentido de sepultura, de lugar para onde os mortos iam. E ainda no pensamento do Antigo Testamento, salvo algumas pouquíssimas passagens, o entendimento era que justos e ímpios iam para o mesmo lugar. Isso no geral, salvo algumas poucas passagens. Hoje a gente pode falar com mais propriedade e interpretar alguns textos com mais propriedade porque temos a luz do Novo Testamento. Aí o escritor fala, no Novo Testamento, temos o que a lição diz aqui. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades, que é a tradução da palavra hebraica Sheol, Tártaro e Geena. A palavra Hades, ela significa, dentro de uma visão teológica, um lugar de sofrimento intermediário. Isso é interessante, porque quem morre hoje não vai já diretamente para o inferno. Ninguém que morre hoje, agora, vai diretamente para o inferno. Como assim, irmão Murilo? Vai para um lugar intermediário de sofrimento. Não deixa de estar sofrendo. Quem morre sem Cristo. Quem morre com Cristo vai para o paraíso. Não está dormindo, a alma não está dormindo lá na sepultura. Nós não cremos nisso. Agora, é interessante pensar assim, não é? Porque o Hades, neste momento, é o lugar onde a alma, o espírito do ímpio está em tormento, está sofrendo de forma consciente. E o inferno? O inferno propriamente dito, o lago de fogo, como aparece lá no livro do Apocalipse, é o lugar onde o corpo e a alma vai perecer eternamente. Haverá uma ressurreição dos ímpios. E os ímpios vão ressuscitar porque o lago de fogo é o lugar onde corpo e alma irão sofrer pela eternidade. O inferno ainda não foi inaugurado, ele será inaugurado pelo falso profeta e pela besta. E meus irmãos, no final de tudo, os mortos, sem Cristo, ressuscitarão para punição, para receber a sentença. Nós temos aí também a expressão Geena. A lição, ela explica muito bem esse termo, não é? O Vale de Hinnom é uma referência ao Vale de Hinnom, um local onde o lixo era queimado, onde o fogo não se apagava, onde o bicho não morria, porque ali havia lixo constante, havia sujeira constante, lugar associado a sacrifício de criança, a um local de morte, não é? Cadáveres eram jogados lá no Geena, e se cria que a porta do inferno era lá. É apenas um pensamento, Jesus usa essa palavra aqui de forma, esse termo aqui, de forma a ilustrar a verdade bíblica a respeito do inferno. E também temos a expressão tártaro, que aparece lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. O certo é que a palavra inferno na Bíblia engloba uma variedade de conceitos e locais associados aos mortos e ao julgamento. Então, inferno aparece na Bíblia sempre como um lugar horrível, reservado às pessoas más, reservado aos ímpios. Aí o ponto de número 3 vai clarear esse conceito bíblico, essa doutrina bíblica. Alguns pontos aqui são de fundamental importância. O primeiro aqui nós temos o subponto 1, o conceito bíblico de inferno. A lição diz, à luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sobre o governo do Deus deste século, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Isso aqui é um conceito já autoexplicativo sobre o inferno. Mas eu quero recorrer aqui, já que a palavra conceito aparece aqui, um conceito mais assertivo sobre o termo inferno, a partir da visão do teólogo J. Parker. Ele diz o seguinte: cremos na realidade do inferno como um estado de punição eterna,
É real e é um estado de punição eterna, no qual a retribuição justa de Deus é diretamente experimentada. Inferno é um lugar de sofrimento, não porque Satanás está infligindo sofrimento lá. Ele está sofrendo lá. É um lugar de sofrimento porque é o lugar onde Deus derrama a sua juíza, o seu juízo, a sua ira. O Parker prossegue. Cremos na certeza do inferno para todos os que escolhem, olha só, através da rejeição de Jesus Cristo e de sua oferta de vida eterna. Cremos na justiça do inferno como uma aflição justa da humanidade. Não é uma coisa injusta. Quem vai para lá não vai por injustiça. Você vê nas cadeias, tem muita gente que está ali, às vezes, por um crime que não cometeu. Mas no inferno, todo mundo é culpado. Nenhum inocente está no inferno. E ele diz, cremos na justiça do inferno como uma aflição justa da humanidade, causada por Deus, devido às nossas obras malignas. É uma definição muito precisa do que é o inferno. Aí vem o subponto 2, o que ensina a doutrina. E aqui, nesse subponto, eu fiz uma alteração porque eu acoplei o ponto de número 3, aqui nesse subponto. Ponto de número 3 é, subponto, o castigo será eterno. Então, dentro aqui, o que ensina essa doutrina, eu, entre outras coisas, coloquei que o castigo será eterno. Então, esses subpontos estão juntos aqui no subsídio. O texto da lição diz, a realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor, extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separada de Deus, na presença do diabo e de seus demônios. Agora, o que ensina essa doutrina? Vimos aqui, né, já muitas informações. Mas vamos a pontos. Primeiro, o inferno não é um lugar onde Satanás reina. Tem gente que tem essa ideia errada, não é? Isso advém de filmes, de desenhos, de uma construção secular, de que o diabo está lá, né, todo vermelho, chifre, um tridente na mão, cutucando lá as pessoas, tentando as pessoas, fazendo as pessoas sofrerem. Só que ele não é o rei do inferno. O inferno não é uma casa para ele, não é um castelo onde ele elabora planos para destruir a igreja, dominar o mundo e causar miséria e dor aos que forem mandados para lá. Não. O diabo não ocupa nenhuma posição de autoridade no inferno. Pelo contrário, o inferno é a sua ruína. O inferno é a sua futura prisão eterna e lugar de julgamento. Lá o diabo será preso, atormentado, sofrerá pela eternidade. Você entendeu? Mas muita gente tem uma ideia errada a respeito disso aqui. Segundo, o inferno não é um lugar para onde os pecadores, não é um lugar onde os pecadores se divertem. Eu vi um vídeo, de alguém dizendo o seguinte: se eu chegar lá e ver pastor fulano de tal lá, abra as portas, porque se eu chegar no céu, se eu chegar no céu e ver o pastor fulano de tal lá, eu vou dizer, abra as portas que eu quero descer. Eu prefiro estar no inferno do que aqui com ele. Porque lá no inferno eu vou só curtir. O inferno não é um barzinho, não é uma boate com luzes, uma boate escura, com luzes, música eletrônica. Não, o inferno não é uma festa. Jesus descreveu o inferno, Mateus 13, 36 ao 43, como um lugar de choro e de ranger de dentes. Alguém até diz, que as trevas do inferno, eu vi isso há muito tempo, eram trevas palpáveis, é tão escuro que dá para palpar, parece as trevas que vieram sobre o Egito. Mas tem gente que tem essa ideia errônea, não é? Terceiro, o inferno não é temporário. Já falamos isso aqui ao longo de toda a lição, mas agora quero apenas enfatizar. Não é um lugar temporário. 2 Timóteo 1,9 fala que a perdição é eterna. Mateus 25, 46 diz que a punição é eterna. Mateus 18:8 diz que o fogo é eterno. No inferno não há um trabalho a ser realizado para diminuir a pena.
nem há esperança de liberdade condicional. É eterno. Por fim, meus irmãos, o inferno não é um lugar exclusivo para pessoas más. Como assim? Há quem pense que o inferno é um lugar para onde vão as pessoas más, sendo a definição de pessoas más aquelas que fizeram coisas piores do que nós, de acordo com a nossa perspectiva. O inferno é para Hitler, Stalin, Saddam Hussein, assassinos em séries, mas não para nós. Pessoas normais, boas, não é? Entretanto, o apóstolo Paulo descreve que não há um justo sequer. Romanos 3 e 23. Não há um justo sequer. Todos nós pecamos. Todos nós estamos afastados da glória de Deus. Todos nós somos maus e igualmente merecedores de eterna condenação. É por esta razão que necessitamos da misericórdia e da graça de Deus. Ah, mas fulano e tal nunca matou, nunca roubou, nunca fez isso, mas é um pecador. Está debaixo de condenação. Se não se arrepender, irá para o inferno, mesmo que ele não possa ser comparado em ações aqui na ótica humana a Hitler, a Mao Tse Tung. Mas irá para o inferno. Muita gente que se diz boa e estará lá. Tomemos cuidado. Nós que usamos terno e gravata, nós que pregamos a palavra, nós que ensinamos o evangelho, tomemos muito cuidado. Ao peregrino cabe a responsabilidade de ser vigilante, de andar em santidade, de permanecer no caminho apertado. Ao ímpio urge, urgentemente, arrependimento, quebrantamento, confissão, para que esse não seja o seu destino certo. Meus irmãos, eu concluo aqui mais uma lição com o coração agradecido. Deus abençoe, um ótimo final de semana e uma ótima aula de escola bíblica dominical. Olhe para mim, não se esqueça, abra a jaula.